Olá, amigos do canal Asa, aqui é o Capitão Bob. Estamos iniciando um novo modelo de episódios aqui, que é o Fly Safe Letter, ou seja, são episódios mais curtos, mas também teremos as nossas lives mais longas do Fly Safe. A mesma coisa com a Asa Newsletter, quando quiser falar de alguma notícia mais importante, o cafezinho que não dá para ficar mais curto, não é verdade? Bom, e o nosso contato hoje é com o Eduardo Berenstein, que é comandante de aeronaves da família A320, e como o pessoal sempre pede, Berenstein, ele é membro do NTSB, National Transportation Safety Board of the United States of America. Bem-vindo ao canal Asa, meu amigo, mais uma vez, né? Obrigado pelo convite, Robert, e obrigado a todos que nos assistem, prazer estar aqui de novo. Bom, essa versão, galera, sempre vai ser gravada, a gente de vez em quando vai inserir algumas imagens, alguns vídeos, então a gente tem que editar, e não é sempre que as pessoas estão disponíveis para a gente falar ao vivo. Então, hoje eu estou com o Berenstein aqui de manhã, né? Estou gravando a partir de Manaus, e o Berenstein já é à noite lá no Vietnã, não é isso, Berenstein? Isso, aqui são as 6 horas da tarde, começando nossa noite aqui. É isso aí. E ontem eu, conversando via WhatsApp com meu amigo, a gente estava comentando justamente sobre o 777X, que zica, não, meu amigo? Aliás, a Boeing está numa fase difícil, a gente já fez um episódio sobre esse assunto, né? E agora o avião que estava em testes apresentou problemas de controle de voo e pode atrasar, né, toda a certificação, é isso? Exatamente isso, a UFAA já mandou uma carta e atrasa o projeto até 2023, 2024. Ultimamente eu tenho trabalhado com o pessoal do KC-46, que é o 767 de reabastecimento da Força Aérea Americana, que apresentou um problema bem parecido também de software no seu sistema de controle de voo, fazendo com que fosse criada uma sala de crise para poder ajudar a Força Aérea Americana a tomar certas decisões, junto com a Boeing, a conseguir passar por esse problema também. Então, para dar um pouco de temporal para vocês, no dia 8 de dezembro de 2020, o voo experimental do 777X ele teve um Uncommand Pitch Event, sem input dos pilotos. O pitch abruptamente começou a fazer com que o nariz do avião subisse e descesse, o avião ficou fazendo isso, e o FAA foi investigar isso porque se isso fosse um voo real com passageiros, mesmo com cintos desligados, a gente pede para que eles permaneçam sentados com cintos afivelados. Se tivesse alguém andando indo ao banheiro, poderia ter sido arremessado ao ar de tão abrupto que foi a mudança de pitch. Normalmente, os aviões, quando a gente está voando, a gente pode ter uma mudança de pitch, mas bem suave, uma acomodação suave de pitch por causa de vento, penetração em nuvem, etc. Então, uma carta foi assinada pelo FAA, o gerente do escritório local do FAA, que avalia os padrões regulatórios para a Boeing, e ele diz que a Boeing, que um sistema crítico dos aviônicos proposto para o avião não atende os requisitos mínimos do FAA para a liberação do avião. Ele expressou preocupação nas modificações propostas envolvendo alterações tardias no software e quanto no hardware dos componentes eletrônicos de voo, que após esse Uncommand Pitch Event, a Boeing mostrou que entendeu o que tinha acontecido, fez mudanças no software e no hardware, mas o FAA não aceitou isso como um mínimo. E ele diz na carta que a aeronave não está pronta e os dados técnicos exigidos de certificação de tipo, que a gente chama de TIA, não chegaram a um ponto que pareça que o projeto do tipo da aeronave está maduro o suficiente para atender os regulamentos mínimos e aplicáveis para o avião. O TIA, Type Inspection Authorization. Então, o que seja isso? Todo avião, quando começa a fazer o seu jogo de ensaio, ele chama o FAA e fala assim, olha, essa aqui é a aeronave nova que eu projetei e eu quero que ela seja um tipo. Você tem o tipo 777, você tem o tipo 767, então, e você tem derivações dentro do mesmo tipo, 77200, 77300, e algumas vezes você pode, dentro do que foi esse TIA expedido, você pode voar aeronaves
maiores ou menores dentro daquele tipo de pedido, mas no caso do 777X ele vai ser uma aeronave com asas diferentes, alguns componentes diferentes, então ele precisa uma nova certificação. Então, os pilotos que vão voar essa aeronave provavelmente não poderão voar as outras que voavam anteriormente e vice-versa. Talvez a Boeing faça uma opção de fazer algum curso de manter, o piloto possa manter as duas carteiras, mas geralmente a Boeing ela certifica as aeronaves dessa maneira. Então, ele negou que a aeronave esteja pronta. O FAA, então, comunica que diz que, por segurança, ele orienta de orientações, decisões e prazos, ele fala que a aeronave não está pronta para receber o TIA. O FAA não aprova nenhuma aeronave, a menos que ela tenha os nossos padrões de segurança e certificação, foi o que diz a carta da agência. A carta do FAA sobre essa certificação, ela foi dirigida ao Tom Witz, chefe da organização, chefe da Boeing na parte de engenheiro, gerente, que atua nessa competência junto com a UFAA para adquirir essa certificação. A carta nega a Boeing a aprovação do 779X, chamando de prontidão, autorização de inspeção de tipo. Sem isso, a Boeing não pode colocar os técnicos do FAA durante os voos de teste para poder começar a colher os dados e iniciar a certificação da aeronave. O texto sugere que o grau de exasperação da Boeing, tentando adquirir o TIA, quando o FAA considera que ela ainda está bem longe de estar pronta a conseguir a certificação. O FAA e a Boeing têm discutido prontamente o TIA do 777X e suas várias reuniões nos últimos meses. A carta acrescenta que, apesar da afirmação da Boeing querer prosseguir o TIA, o que exige uma consideração, o FAA contrasta dizendo que considera que a aeronave não está pronta ainda para alçar o voo de início de certificação. Questionado sobre o que aconteceu no voo de teste, o evento de variação de pitch não comandado, em dezembro, a Boeing diz que o avião pousou com segurança, os engenheiros investigaram a causa e que aquilo era uma demanda de um pequeno problema do software e alguma coisa de errado que precisava ser corrigido. Nesse meio tempo, até ser aprovado, a Boeing deu aos pilotos de teste algumas instruções de como evitar essa manobra e o que fazer para recuperar dela. Mas, mesmo assim, o FAA não ficou satisfeita, achando que a correção do software tinha que ser muito maior do que deixar um aparente problema para o futuro que pudesse gerar um problema, como foi o caso do 737 MAX. Então, eles querem que o software do 77X saia totalmente aprovado, sem nenhum tipo de glitch, né, para que evite esse evento. Aí na carta diz, após o evento do pitch não comandado, o FAA ainda está para ver como a Boeing implementa totalmente todas as ações corretivas identificadas na sua investigação e de sua causa raiz. As datas de carregamento do software estão continuamente diminuindo e o FAA precisa de melhor visibilidade das causas e, por isso, gerando os atrasos. Para confirmar a maturidade de segurança aeronáutica da aeronave, o FAA exige análises abrangentes e documentadas, mudando os resultados de investigação do incidente para garantir que o problema semelhante não acontecerá no futuro e este não será um problema sistêmico, foi o que eu falei. Eles não querem que saia o que a gente tem, chama de memory items, todos os aviões têm os seus memory items, no caso da Airbus, 320 tem 10, o 330 vai ter quantos ele tem, 380, e assim vai. Eles não querem que isso seja um problema que venha virar um memory item, porque eles acham isso o que aconteceu muito perigoso. O FAA separadamente destaca a preocupação com a peça crítica do avião, que é o novo sistema de Common Core System, chamado de CCS, Conjunto de Recursos de Computação Compartilhados Essenciais, funcionamento dos sistemas do avião e seus sistemas múltiplos. Então, o CCS seria mais ou menos um sistema, é o núcleo onde todos os sistemas vão se comunicar através dele. É mais ou menos isso. O FAA ainda diz para o chefe da parte de certificação da Boeing que desde o início de maio o CCS tem um software incompleto que não atende os mínimos para TIA.
citando que falta de dados, ausência de avaliação preliminar de segurança para o FAA revisar. A agência declara que a Boeing mesmo atendeu seus próprios requisitos de processo. A gente entende que durante essa pandemia muitas coisas foram... muita gente que trabalha dentro da Boeing não pôde ir até o escritório, muita informação fica restrita a apenas quem está no escritório para evitar que seja... as documentações sejam roubadas para que seja criado um caso de espionagem industrial. Então, a Boeing teve que trabalhar no 777X com menos pessoal e com menos hora-homem de trabalho, o que fez com que certas coisas pudessem acontecer, que é o que mais ou menos o FAA está mostrando, que nem os requisitos mínimos da própria Boeing eles conseguiram atender. A recusa do 7X para ter o TIA, o FAA também citou a descoberta que um dos fornecedores de aviônicos, que faz o CCS, teve uma análise de revisões de sistemas inadequada, resultando em inconsistências e reutilização incorreta de dados do 787. Então, o que aconteceu? O 787 tem um sistema também parecido e eles pegaram o que o 787 experimentou com esse sistema e adaptaram para botar dentro do 777. E isso não é contra a lei. Muita coisa a gente já viu de que, por exemplo, quando o 737-300 foi voar, ele usou o sistema de autopilot do 737-200 com algumas modificações até criar um sistema próprio, o 737-300, e assim indo para os próximos modelos. Isso acontece também na Airbus. Só que no dia de hoje, a FAA, depois de tudo que aconteceu, acho que depois que aconteceu aí com várias aeronaves, não só da Boeing, mas de outros fabricantes, hoje o nível de solicitação de segurança aumentou, raise the bar. Então, o FAA hoje está exigindo da Boeing, não sendo uma lei, que mais hora-homem seja disponibilizada para que esses dois sistemas sejam desenvolvidos com mais excelência dentro do que é o 777, então mais horas de ensaio do avião para poder ter um sistema desenvolvido com dados obtidos pelo avião. Isso é uma coisa que está em discussão dentro do Senado americano e que provavelmente vai se tornar uma lei e que a gente deve ver acontecer esse ano que vem. Bem, a fábrica da GE, que fornece o CCS, ela baseia o sistema aviônico núcleo comum semelhante ao que projetou para o 787. Então, quem produz o CCS são eles. Então, a GE proclama que o CCS é o sistema nervoso central do cérebro do avião e que ela não quer comentar a respeito do que a Boeing fez com os dados, porque ela não tem dizer nisso, ela apenas fornece e a Boeing usa os dados como eles acham que deve ser usado. Então, o FAA está tomando uma postura diferente do que ela já tomou no passado, ela está sendo mais precavida, ela está usando um pouco da força dela como administradora, dizendo, olha, tudo bem, não existe uma lei, mas dessa vez eu quero que esse avião tenha um pouco mais de empenho, de desenvolvimento. Então, eles viram esse problema, software, hardware e o CCS, que é o núcleo que vai comandar tudo isso, tem que ser melhor desenvolvido. Mas isso é uma coisa que acontece. Infelizmente, com a pandemia, a gente sabe que vários fabricantes estão tendo problemas em entregar os seus produtos por causa de indisponibilidade de hora-homem, porque é complicado o engenheiro ter acesso a certos dados sigilosos estando em casa, porque isso quebra o sigilo de segredos da empresa, porque isso pode ser roubado, e uma fabricante pode nascer amanhã usando seus recursos sem ter gasto um centavo. Isso é uma questão de... Vale lembrar, né, Eduardo, que a FAA esteve na berlinda aí, nos holofotes, eu diria, em função dos acidentes do 737 MAX. Então, agora eles não querem ficar justamente aí na mídia como, de repente, liberando algo meio esquisito no 777. Aliás, um problema de pitch, né? Imagina isso se acontece próximo ao solo, numa decolagem, ia ser muito perigoso, né? É a questão do tempo. Se o piloto tem tempo para conseguir reagir
reagir fazendo leitura de checklists ou de memory items é uma coisa. Agora, a baixa altura é humanamente impossível. O piloto ele não tem tempo de fazer aquilo que ele foi treinado. Então, a gente vê casos, como foi o rudder do 737, que dava aquele comando de rudder, os que conseguiram sair daquela situação estavam mais altos, estavam numa situação de que eles tiveram mais tempo para trabalhar aquela situação. Eu acredito, isso é uma proposta do NTSB, de que um avião do 7X seja feito como laboratório, como foi feito na época do 737, 27, 707, aquele avião que geralmente eles pintam o nariz, a cauda e a ponta das asas de laranja, botam uma porção de sensores no avião, e aí você voa esse avião para poder colher dados, para começar a criar o sistema do zero. Isso é uma coisa que, assim, hoje, na época da tecnologia de computador, que você faz isso por computador, era uma coisa impensável. Mas, às vezes, fazer isso é o melhor caminho, até mais rápido, para você desenvolver um software do zero, que pode ser o software que vai iluminar o caminho da Boeing na sua linha wide. E esse software novo pode ser depois aproveitado no 767, no próprio 777, no modelo mais antigo, e assim desenvolver um novo produto dentro da Boeing. Isso é uma coisa que acontece, a gente vê, vários outros fabricantes tiveram o mesmo tipo de problema em desenvolvimento de tecnologia. Foi o caso da Airbus, quando desenvolveu o Autoflight, que mais ou menos vai fazer o que o CCS vai fazer, e com isso a Boeing pode conseguir sair desse inferno astral que vem acontecendo com eles. Mas é um projeto muito interessante. O 77X ele tem uma abordagem muito interessante para um problema do tamanho das asas, que provavelmente as outras fabricantes vão seguir o mesmo caminho. E aquela coisa, ser o pioneiro é a pior coisa que tem. Você sempre encontra os problemas primeiro. E quem vem depois já sabe o caminho das pedras. Isso aí. E você acha que essa certificação vai atrasar quanto tempo? Já tem alguma previsão? Então, a engenharia da Boeing já está se prontificando e tentar transformar esse protótipo em um avião experimental de teste para o software. Então, eles vão começar a espalhar sensores nele e, com isso, colher os dados que eles precisam. O problema de fazer uma segunda aeronave é realmente o problema do Covid e o investimento para fazer uma aeronave que possa ter mais atraso. Então, se a Boeing decidir por transformar essa aeronave num laboratório completo, provavelmente isso em alguns meses, ou máximo um ano, ele já tem o software pronto. Mas se eles tiverem que fazer uma outra aeronave, vai depender das fábricas e do Covid chegar a um ponto. Realmente, os Estados Unidos está bem avançado na sua vacinação, então provavelmente antes do final do ano eles já devem estar com esse problema resolvido. Então, eu acredito que logo eles devam colocar um avião para voar. Existe uma ideia de pegar um 777-300 para fazer isso também, mas aí você cai no problema do tamanho da asa. Você vai conseguir construir uma parte do software, mas o resto você vai ter que fazer com o avião na escala e no modelo que o avião vai ser voado e o software vai ser instalado. Perfeito, Berenstein. Os agradecimentos aqui do canal ASA ao Eduardo Berenstein, que é comandante de aeronaves da família A320 e também membro do National Transportation Safety Board of the United States of America. Obrigado, Berenstein. De nada. Um abraço a todos. Valeu.